Então, boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar a nossa quinta aula, né? Hoje vamos falar sobre um tópico interessante, né, da área de logística, que é o tópico que vai tratar de operador logístico, né? Na aula de hoje nós vamos falar aí de operador logístico, de prestador de serviço logístico, né? A gente já vem falando, né, como eu já comentei com vocês, desses personagens, dessas empresas, né, desses prestadores de serviço, ao longo da nossa aula, ao longo do curso, inclusive, mas nesse momento nós vamos nomeá-los, né? Nós vamos entender um pouquinho mais como é que a gente pode classificar, né, esses operadores, se ele é um operador logístico, se ele é um prestador de serviço logístico, né? Então a gente vai entender aí um pouquinho mais como é que funciona e como é que caracteriza tudo isso aí sobre este tema, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, lembrando que a gente está tratando aqui na nossa disciplina de cadeia de suprimentos, né? Então, cadeia de suprimentos, de maneira geral, já é uma evolução, digamos assim, dos conceitos e práticas aí que nós temos relacionados à logística, né? Então, a logística, ao longo dos anos, ela vem ganhando cada vez mais destaque, vem evoluindo, vem ganhando mais espaço, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, o nome, inclusive o nome, né, não só as práticas, mas o nome logística vem sendo muito usado, né, muito falado, logística tá certa, a logística disso, a logística daquilo, muitas vezes utilizado de maneira até nem tão correta, digamos assim, mas é um nome, um termo, e além disso, né, as práticas de logística elas realmente vêm crescendo aí ao longo do tempo. E à medida que isso cresce, né, vai se tornando tão grande, né, a logística vai agregando tanta coisa, né, só para vocês observarem a quantidade de tópicos que vocês estudaram ao longo do curso, né, armazenagem, estoque, qualidade, empreendedorismo, custos, sistemas de TI, né, sistemas de informação, reversa. Então, observe que a quantidade de coisas que vocês estudaram em disciplinas e tópicos dentro das próprias disciplinas, né, como isso vem crescendo, né, se tornando cada vez maior, 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 maior. Então, imagine para as empresas, né, gerenciarem isso, vai se tornando cada vez um processo mais complexo, né, mais trabalhoso. E aí, o que acontece? Isso faz com que as empresas, elas cada vez mais, a gente até já citou isso aqui, elas especifiquem mais, né, aquilo que elas querem trabalhar. Então, a empresa central, vamos chamar assim, pode ser uma fábrica, sei lá, uma fábrica de bebida, né, quando a gente está falando de bebida. Temos a fábrica de bebida do suco X, qualquer. Então, a empresa que produz o suco X, aí qualquer, cada vez mais ela vai querer focar na produção do suco, né? Vai ter que estudar como melhorar a qualidade do seu suco, né? Os componentes, possíveis sabores. Então, ela vai querer focar nisso. E tudo que for, digamos assim, operação acessório, né? Digamos, complementar, ela vai delegar para uma outra empresa, né? Então, ela vai focar o que a gente chama de core business, é o que está até aqui. Então, ela vai focar ali o core business, ou seja, vai focar o seu negócio central ali, que seria a produção, né, a produção do suco, como a gente está falando aqui, e tudo que se refere a, por exemplo, transportar, armazenar, distribuir, tudo isso vai ser repassado para empresas que tenham o foco na operação desses processos, desses serviços aí. E aí é onde entra a questão da figura do operador logístico, né? Então, o operador logístico, ele vem justamente auxiliar essa empresa focal, né? Que a gente está usando aqui como exemplo essa produtora de suco, e aí ele vem auxiliar em todos esses processos aqui, ó, que são processos relacionados à logística, né? Processos mais básicos que a gente conhece, transportar, armazenar, distribuir, mas não só isso, tá? Ele pode trabalhar na questão de definição de nicho de mercado, compras, enfim, eles podem avançar ainda mais nos serviços que eles podem oferecer. E as empresas, elas fazem isso, como eu falei, né, para vocês, para focar no negócio principal delas, se dedicarem para a qualidade do negócio, para a qualidade do produto, e contratam empresas, que são os operadores logísticos, que vão conseguir também focar naquilo que eles têm que fazer, né? O operador logístico, por exemplo,
ele não vai ter relação com a produção, né? Com se o produto é bom, se o produto é ruim, se o produto tem o sabor A, se o produto tem o sabor B, enfim, isso aí o operador logístico ele não vai ter, ele não vai se envolver nessas questões, ele vai se envolver nas questões de operação logística. Então, quem faz a produção, a fábrica, né, vai focar na sua produção, quem opera a parte logística vai focar na operação logística, e com isso, né, a empresa, da maneira geral, ela vai conseguir tentar ali ter resultados que são resultados ótimos, né, ou seja, aquela questão do tempo certo, no lugar certo. Então, é basicamente essa a lógica de se trabalhar com o operador logístico, né. Então, o operador logístico, pessoal, nada mais é do que empresas, né, uma empresa que cuida desse processo, de movimentação, armazenamento, transporte, processamento de pedido, controle de estoque, que são justamente os pontos que vocês viram aí ao longo do nosso curso, né, que são os pontos relacionados ao controle logístico da empresa, tá? Então, imagine, é como se uma empresa, como a gente falou, né, sei lá, vamos dar outro exemplo aqui, a Coca-Cola, ela continuasse produzindo, né, o refrigerante, além de outros produtos, e depois da produção, tudo que trata ali de armazenamento e movimentação é tudo com outra empresa, é tudo com um operador logístico. Um caso que eu até citei para vocês aqui, né, que quando eu fui falar de empresas que estão surgindo e tal, a gente falou do exemplo da Natura, né, que a gente tem a Natura, acho que todo mundo conhece a empresa Natura, né, então a Natura tem aí a produção, tem os produtos Natura, e todo o processo de armazenamento, distribuição, ele é feito por outra empresa, que é normal, uma das grandes empresas que operam Natura, que é um operador logístico, é o grupo TPC. Né? Então, o grupo TPC é o operador logístico da Natura. A Natura produz, né? A Natura tem até as instalações, né? Faz a instalação dela, ela faz o próprio CD, porém, toda a gestão daquele processo ali logístico é feito pelo grupo TPC, certo? Um detalhe importante é que esses operadores logísticos, como eles só prestam serviços, digamos assim, relacionados à logística, né, eles podem, inclusive, trabalhar para mais de uma empresa, tá? Isso tem que ser acordado em contrato, né? Pode ser que, por exemplo, o grupo TPC ele não trabalha só para a Natura, ele é um operador logístico de Natura, mas ele também é um operador de várias outras empresas, né? Isso tem que estar especificado em contrato, né? Porque, tipo, a empresa foco, né, a empresa central, ela pode dizer assim, ó, você pode trabalhar para outras empresas, desde que não sejam concorrentes, né, da gente, né, para evitar qualquer problema. Às vezes não, nem isso, né, às vezes até concorrentes pode-se trabalhar, né, espera-se ali um nível de profissionalismo, confidencialidade, né, das operações, das práticas, mas pode acontecer também, tá? Então, isso aí vai depender muito de empresa focal, né? E lembrando que a gente está chamando aqui de empresa focal, para ficar mais fácil de vocês associarem. Lembrem de fábricas, tá? Fábrica da Coca, fábrica do suco, fábrica de papel, fábrica de qualquer coisa. E o operador é aquele que vai ficar responsável por armazenar, distribuir, transportar, esse tipo de coisa, tá? Então, lembrando, o operador ele pode sim ser exclusivo, mas não necessariamente ele é exclusivo. Ele pode prestar serviço para outras empresas, inclusive para concorrentes, né? Mas isso tem que estar muito bem detalhado e delineado ali nos contratos para não gerar nenhum tipo de problema, certo? E aí, pessoal, uma vez definido que vai se trabalhar com essa questão do operador logístico, né, ele passa a ser basicamente ali uma parte da empresa, uma parte da cadeia de suprimentos da empresa, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, que ele funciona como se fosse uma célula dentro daquela cadeia. Lembra que a cadeia, ela nada mais é do que todas as empresas que fazem parte daquele processo, né, desde o momento que está sendo fabricada a matéria-prima, né, até o momento que o produto vai chegar ao cliente final. Então, se nós temos ali uma fábrica produzindo e um operador logístico armazenando, distribuindo, certamente esse operador logístico vai fazer também parte dessa cadeia aí. Então, é importante que essas operações, que tem aí, tudo que a gente já falou de cadeia de suprimentos, né? Integração, sinergia, compartilhamento de informações, né? Tudo isso tem que estar muito bem
atrelado, muito bem relacionado, todo mundo muito bem envolvido, para que eles consigam ali executar essas atividades. Eu coloquei aqui uma observação para vocês, aqui ó, no final, esse último tópico, que é operador logístico versus prestador de serviço logístico, né? Então, o operador logístico, que é o OPL, muita gente chama de OPL, uma sigla, e o prestador de serviço logístico, que muita gente chama de PSL. Qual é a diferença? Tá, pessoal? Existe uma diferença. A gente está falando aqui de operador, mas o operador, antes do operador, existe o que a gente chama de prestador de serviço, que seria uma versão mais simplificada, digamos assim, a grosso modo, de um operador. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? O prestador de serviço logístico, ele é aquela empresa que fornece um serviço e ele não é tão integrado assim com a empresa, né? Existe uma limitação nesse processo de oferta de serviço. Então, é uma empresa que só transporta, é uma empresa que só armazena, por exemplo. Então, ela não está envolvida nesse todo o processo de integração da empresa, não é uma coisa conjunta com aquela empresa. Então, o prestador de serviço, muitas vezes, e aí ele surgiu, tanto o prestador de serviço como o operador logístico, a gente vai até falar. Mas muitas transportadoras, por exemplo, né, à medida que o tempo foi passando, surgiram muitos concorrentes, e aí as transportadoras elas tiveram que optar, tipo, vou me tornar um operador logístico, sendo que o operador logístico ele tem que ter a capacidade de operar de forma integrada em vários processos, né? Não é só, tipo, transportar. Então, se você vê que não tinha condições, você ia se tornar um prestador de serviço logístico, tá? Que aí seria somente transporte. Trazendo um pouco para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia, o prestador de serviço logístico seria uma pessoa que a gente contrata, por exemplo, para fazer um frete. Eu quero contratar uma pessoa que está fazendo frete. Ou seja, você está contratando para um serviço específico ali, geralmente são contratos curtos, não é um contrato específico. Então, o prestador de serviço logístico, o PSL, ele tem essa característica, não são contratos longos, são contratos curtos, ele faz uma microparte ali da sua cadeia logística, não necessita de tanta integração, de tanto envolvimento no que se refere à empresa macro, né, a empresa central e esse distribuidor e esse prestador de serviço. O operador em si, não, o operador é uma coisa maior, né? O operador, ele até pode fazer só uma parte, né? Eu só faço transporte e armazenamento, mas ele está totalmente integrado, né? Imagine, quando você vai, vamos trazer de novo para a questão do frete, tá? Vamos supor que vocês têm aí uma loja, né? Uma loja aí de roupa, tentar trazer para uma realidade mais próxima da gente. E a loja de roupa, quando você vende, você faz entrega, delivery. Uma coisa é você contratar, chamar uma pessoa para fazer um frete, um motoboy, um próprio carro, para fazer a entrega da sua loja. Esse entregador, ele não vai precisar saber de muitas informações sobre a sua empresa, número de clientes, relacionamento com clientes. Não, ele vai pegar o produto do jeito que você falar ali, ele vai pegar o endereço, entregou, acabou. Então, ele não precisa ter nenhum tipo de relacionamento com o cliente, estabelecer relacionamento com o cliente, informações sobre o produto, nada disso. Ele não vai ter, ele só vai pegar e entregar. É diferente, por exemplo, se você tiver um sistema próprio de entrega, ou se você tiver ali um parceiro nessa questão de entrega, né, que alguém que tenha acesso ao seu sistema, por exemplo, que você não precisasse nem solicitar. À medida que você vende, o sistema manda uma mensagem para essa pessoa, né, identifica quem é o cliente, enfim, uma coisa um pouco mais integrada. Aí sim, ele seria um operador, né, porque ele estaria de uma forma mais integrada, né, prestando serviço, mas trabalhando um pouco de forma mais integrada com a sua empresa. Deu para entender um pouco essa diferença do operador para o prestador de serviço? A gente vai focar na questão do operador, tá? Eu só estou deixando claro que existe essa categoria mais simples, digamos assim, do prestador de serviço, mas o que a gente vai focar aqui é realmente a questão do operador. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Então vamos seguir, né? Como eu falei para vocês, pessoal, essa questão do operador logístico, né, é uma evolução que a gente vem tendo aí ao longo dos anos, assim como foi essa visão de cadeia de suprimentos para a logística. E muito disso, né, surgiu com a questão do
do serviço de transportadoras mesmo, tá? Então, assim, há um tempo atrás existia uma quantidade X de transportadoras, mas esse serviço ele foi cada vez mais crescendo, né? Até por conta da necessidade, mais empresas, o território foi se expandindo, né? Então, se necessitou de mais transportadoras e, querendo ou não, a concorrência fez com que muitas delas não conseguissem se estabelecer como simples transportadores. Aí você vê empresas comprando outras, né? Rapidão foi comprado, enfim, tantas outras aí que foram compradas e incorporadas. Né? E aí, muitas dessas transportadoras, elas buscaram aprimorar, né? Dar um passo a mais para se atualizar no que se refere ao que o mercado, as empresas estavam necessitando naquele momento. Então, elas passaram de simples transportadoras, né, para a questão do operador logístico. Mas, para isso, elas tiveram ali que investir. Né? Não é simplesmente assim, eu sou um transportador. Não, agora eu sou um operador logístico. Né? Então, assim, isso tem que ser bem analisado, né? Eu até coloquei aqui para vocês, porque muitas vezes não é a situação ideal, né? Pode ser que uma transportadora ela não tenha força para se tornar um operador logístico, então ela opte por se tornar um prestador de serviço, um PSL. Não tem problema, ela tem que analisar aí questão de investimentos, porque, como eu falei, o operador logístico ele tem que ter capacidade, né, para gerenciar mais de um processo, para trabalhar de forma integrada, né, conseguir se alinhar ali às outras empresas, tá? Tanto é que uma das primeiras coisas que essas transportadoras elas precisam fazer é contratação de pessoal, né, contratar ali profissionais, e aí profissionais da área da logística, que permitam que elas façam essa adaptação de transportador para OPL, né, para operadores logísticos. Então, não é um processo tão simples. Né? Então, cada transportadora, né, naquele momento, e até hoje, né, à medida que, tipo, eu sou um PSL, eu sou um prestador de serviço, né, faço frete, e eu estou crescendo, né, estou crescendo, minha frota está crescendo, e aí, será que já está na hora de eu me tornar um operador logístico? É interessante para mim, não é? Eu tenho condições de fazer isso? Não, está muito bom aqui na parte de prestação de serviço, só faço transporte, alguém entra em contato comigo, eu levo, tal, é isso aqui que eu quero fazer. Então, assim, é uma decisão que tem que ser feita, né, tem que ser analisado a realidade de cada empresa, e se optar por avançar para a parte dos operadores, você tem que investir. Investir em pessoas, investir em conhecimento, investir em tecnologia, né, investir em estrutura, muitas vezes, dependendo do tipo de operador que você vai querer se tornar. Então, é uma decisão aí que precisa ser tomada com calma, mas foi mais ou menos já aqui que surgiu essa questão da operador e também do prestador, né? E aí, pessoal, as empresas que operam, né, com essa questão do operador logístico, né, em parceria, elas conseguem obter ali algumas vantagens. Então, imagine, você tem uma fábrica de refrigerante e agora você só está preocupado com a fabricação, com a produção. Tudo que é armazenamento, tudo que é transporte, por mais que você tenha o local, tá? Isso é importante dizer, porque tipo, eu sou a fábrica e eu tenho o CD, eu tenho lá a minha estrutura, porque eu quero que seja guardado tudo certinho e tal. Tenho tudo, tenho espaço, os equipamentos, porém eu não vou controlar isso, eu não vou operar isso, eu vou contratar uma empresa que opere. Ó, empresa, eu vou produzir e a partir do momento que produz, é com você. Para receber, para movimentar, para entrar, sair, distribuir, tá tudo aí. Eu quero que você opere. Né? Então, quais são as vantagens de se ter isso aí? Redução do custo, né? Então, assim, querendo ou não, a mão de obra vai ser do operador, né? Você pode até ter a estrutura, né? E outra coisa, essa questão da fábrica que já tem a estrutura, pode ser, mas pode ser também que você não tenha estrutura, tá? Nada disso é regra. Né? Você pode ser a fábrica que tem lá os seus CDs, sua estrutura, seus equipamentos e contrata alguém para operar, ou você pode ser a fábrica que não tem estrutura, né, de CD, e essa estrutura já é do operador. O próprio operador tem o CD, tem os equipamentos, enfim, tem questão dos modais, ele que gerencia tudo isso, é com ele. Pode ser também. Tá? Então, quais são as vantagens? Né? Redução de custo, porque, né, dependendo do tipo de operador que você vai contratar, você vai ter
ou compartilhamento, né, ou você vai ter ali parte da mão de obra totalmente feita por seu operador, equipamentos, estrutura, tecnologia, tudo feito ali pelo seu operador, né, redução de funcionários diretos, como eu falei, né, se você, a operação está sendo feita pelos profissionais dessa empresa, né, do operador logístico, então a responsabilidade da empresa, tá, você está ali, você pode até estar no espaço, né, como eu disse, da fábrica, da fábrica do refrigerante, no espaço que ele separou para ceder. Mas você não é funcionário daquela empresa, né? Você não é funcionário da Coca, você é funcionário do, por exemplo, do grupo TPC. Como acontece com o TPC e Natura, né? A Natura tem o centro da Natura, mas quem opera é o grupo TPC. Então tem um funcionário do grupo TPC. Então você pode estar ali rodando dentro do CD da Natura, mas você é funcionário, não é funcionário da Natura, você é funcionário do grupo TPC. Diminuição de custos com avarias, isso aqui por quê? Porque você quer não vai trabalhar com uma empresa especializada, né? E a tendência é que, se você está tratando com uma empresa especializada que tem como foco da operação dela, o foco do negócio dela, é aquilo, né? Se ela está se concentrando somente naquela parte de logística, a tendência é que ela consiga fazer aquilo com mais excelência, né? Do mesmo jeito que a fábrica ela vai buscar meios para melhorar o produto, né, que ela está fabricando, a empresa que opera a parte de logística vai buscar meios para melhorar a operação logística, e, consequentemente, isso vai resultar ali em benefícios de custo de avaria, né, querendo ou não, tem a vantagem, né, financeira, porque a avaria, querendo ou não, é dinheiro, e tem a vantagem operacional, né, que a gente vai falar, que a avaria também é produto que deixou de circular, que foi armazenado de forma errada, né, que foi transportado de forma errada, então, certo. Seguro, tá, é importante, as empresas, elas trabalham aí, existe essa relação do seguro, essa necessidade de se estabelecer seguros, trabalhar com seguro de produto, né, transformação de custos fixos em variáveis, porque parte desses custos, eles passam para o operador, né, então, você pode ter algum custo adicional, de uma operação adicional, mas parte desse custo, quem vai assumir é o seu operador. E, por fim, né, e não menos importante, aquela ideia central ali do que a gente já vem falando ali da cadeia de suprimento, que é uma logística integrada. A gente tem ali uma empresa responsável pela parte da logística e essa empresa, ela consegue fazer isso, né, e ela vai fazer isso de forma integrada com a sua empresa, tá? Tudo isso integrado. Aquilo ali, vantagens financeiras, né? Agora, algumas vantagens operacionais e comerciais, ou seja, de operação e relacionadas ali à questão de venda, né? Melhor aproveitamento de carga, né? E aí, quando fala de carga, está falando tanto de rota, mais uma vez, porque você está tratando com uma empresa especializada naquilo ali, que vai tratar do seu negócio específico. Foco do cliente em seu negócio principal, ou seja, aquilo que a gente já disse, né? A fábrica, a gente está usando como exemplo a fábrica vai ter o foco na produção, né, do seu produto, enquanto o operador vai focar na questão de operação. Melhoria no nível de serviço, né, de uma maneira geral, tanto na parte de logística, porque, mais uma vez, está sendo operado por uma empresa específica, como na parte de qualidade, inclusive, do produto, né, porque a empresa focal vai focar nisso aí. Padronização, né, temos uma empresa integrada trabalhando ali para todos os processos de logística da empresa. Integração com a cadeia, né, como a gente já falou, implementação de projetos e mudanças, né, você consegue, trabalhando com a empresa, um operador, é muito mais fácil de você fazer mudanças, modificar, do que você modificar a própria estrutura organizacional da empresa, muitas vezes é um pouco mais complicado. Maior capilaridade, ou seja, possibilidade de expansão, né? Você pode ter um operador, você pode ter até mais de um. Então, você consegue distribuir, quando fala capilaridade, é a capacidade que você tem de distribuir seu produto ali por vários lugares, né? Distribuir em mais lugares. O que tem aqui, a extensão geográfica, né? Então, você pode utilizar, mais de um operador, você pode utilizar ali os vários locais onde aquele operador está instalado, né? Filiais daquele operador, então você consegue distribuir seu produto em mais locais. E outro ponto, né, a questão de redução de nível de estoque, que a gente já falou que está muito ligado à parte de gestão de cadeia de suprimento,
né? E essa parte aqui, a ideia é que se trabalhe, mais uma vez, com estoque reduzido, né? E tudo isso também controlado pelo operador logístico. Existem alguns problemas, né? Ou alguns riscos relacionados a essa operação, né? Não é tudo perfeito, né? Se fosse assim, todo mundo faria, e não é fato, né? Existem algumas empresas que concentram tanto a parte de produção como a operação logística, mas grande parte já está trabalhando assim no formato de operador. As principais dificuldades que a gente vai elencar aqui, pessoal, são relacionadas ali à questão de escolha do seu operador e nível de conhecimento do seu operador, pouco conhecimento do operador, dificuldade de identidade, ou seja, a maioria desses problemas aqui de utilizar um operador está relacionado a isso. Um operador que não tem muito conhecimento do produto que está operando e aí não consegue tomar os devidos cuidados, operar da maneira correta, que não consegue trabalhar de forma integrada, então não faz sentido, não vai conseguir operar, né, de forma no modelo que se precisa para esse tipo de operação, ou operadores que não dão valor ali a todos os membros da cadeia de suprimento, não conseguem perceber que fazem parte de uma cadeia de suprimentos mais ampla, né, e atentar ali com todos os elos da cadeia de suprimento. Então, assim, um operador que tem pouco conhecimento, enfim, que não tem conhecimento daquele tipo de produto, né, é um operador até grande e tal, mas trabalha com produtos de limpeza só, e eu sou de alimentos, e eu vou tentar trazer, e não é muito o tipo de produto que ele opera. Então, os principais problemas são relacionados a isso aqui, tá? Então, conhecimento, relacionamento, né? Então, os problemas são relacionados a esses pontos. Como a gente já falou, né? O PSL, o prestador de serviço logístico, ele trabalha geralmente com contratos mais curtos. Já o operador logístico, né, geralmente, como tem essa integração, informação e tal, se não tiver nenhum tipo de problema, geralmente são contratos mais longos, né? Pode ser mais curtos? Pode, né? Pode ser para uma operação sazonal, uma operação mais simples? Pode. Mas, geralmente, eles são contratos um pouco mais longos, né? Se você quiser alguma coisa mais curta, geralmente o pessoal opta por um prestador mesmo, por um prestador de serviço logístico, ao invés de um operador. E aí existem várias maneiras de se fazer isso, tá? Existem vários tipos, digamos assim, de operador. Vou linkar aqui para vocês. Coloquei aqui, ó, operador no modelo multi-cliente, operador no modelo in-company ou in-house, e operadores no modelo full dedicated. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro tipo de operador logístico, né, operador no modelo multi-cliente. Como é que funciona basicamente esse tipo de operação? Né? Normalmente, pessoal, o operador ele tem um CD, tá? Ou vários CDs, né? Ele pode ter algumas filiais, né? Ele tem os CDs, ele tem os equipamentos, ele tem a tecnologia para controle de rotas e das operações. E aí, ele realiza a operação logística não só de uma empresa, mas de várias empresas. Então, imagine, eu sou um operador logístico, eu tenho lá o meu CD, ou várias unidades de CD espalhadas pelo Brasil, ou pelo Nordeste, ou pelo Estado, enfim, e eu sou ali operador das marcas, né, da Lacta, né, a gente sabe até que existe alguma coisa semelhante, mas vamos supor que eu sou operador da Lacta, e sou operador da Vale Dourado também, e sou operador da Socorro, enfim, estou chutando aqui algumas coisas. Então, é um operador logístico que tem lá o seu CD, mas que ele distribui, ele opera, armazena, movimenta produtos de várias marcas, né? Então, você vai trabalhar ali com vários clientes, por isso o nome aqui, operador no modelo multi-clientes, tá? E aí, caberá ao operador, né, atender a cada necessidade de um cliente. Então, se eu tenho um produto que precisa de um espaço climatizado, ele vai oferecer um espaço climatizado. Se eu preciso de um espaço refrigerado, vai oferecer um refrigerado, vai oferecer um congelado, vai oferecer um pátio aberto, se for alguma coisa química que tem que ficar em pátio aberto, tá? Então, basicamente nesses formatos, tá? Então, é um operador logístico, mas ele não é exclusivo. Ele opera, né? Ele é um operador de várias
fábricas, digamos assim, de vários produtos, né? Ele representa ali e opera várias marcas, né? Então, as empresas continuam usufruindo das vantagens, né, dos operadores, todas aquelas vantagens financeiras, de custo, e aquelas vantagens operacionais e comerciais, porém não é um contrato aqui de exclusividade. Nesses casos aqui, é como eu disse, ó, ele pode inclusive trabalhar para outras empresas, até concorrentes. Então, se for o caso, né, tem que ficar tudo muito bem explicitado em contrato, tá? Para não ter problemas com relação à suposição de privilégio, enfim. Então, tem que estar tudo muito bem detalhado, né? E tem que ser tudo muito bem integrado para que isso funcione, certo? Qual é o problema, né, desse tipo de operador? É a questão de compatibilização dos estoques, ou seja, do tipo de carga que você está trabalhando. Tem que se ter muito cuidado, né, porque um operador que trabalha nesse formato aqui, ele sim, ele pode representar várias empresas, né, várias marcas, várias fábricas, porém ele tem que ter muito cuidado com a questão dos tipos de produto, né, que ele vai armazenar. Então, a gente sabe que existe um problema de contaminação, por exemplo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. É um produto alimentício e um químico, né, um farmacêutico, então ele tem que ter um pouco de cuidado com relação ao local, né, a contato, processo de contaminação cruzada, né, por estar no mesmo ambiente. Então, se é um produto, por exemplo, que libera cheiro, não pode ficar ali perto de alimentos, porque pode contaminar, né, não pode ficar perto de alimentos, inclusive se for alimento animal, né, tipo ração. Então, tem que se ter um cuidado um pouquinho com relação a esse tipo de operação, tá? Então, tem que se ter ali cuidado com relação aos espaços, tem que se ter cuidado ali com relação às consequências caso aconteça um tipo de contaminação, seguro, esse tipo de coisa, tá? Então, tem que se observar, inclusive, nesse tipo de operação, na verdade, em todas elas, né? Mas nesse tipo aqui específico, você tem que ter uma empresa muito boa ali, profissionais muito bons para atender ali aos requisitos de cada produto, né? Seja em termos de legislação de cada produto, seja de operação de cada produto. Então, se você vai trabalhar com muitos clientes, ou seja, com muitos produtos, você vai ter que ter, provavelmente, equipes, né? Uma equipe que trabalha com esse segmento, uma equipe que trabalha com esse segmento, e essa equipe vai gerenciar aquilo ali e também vai ficar atento à questão de legislação, toda a parte de regulamentação, especificações, operações, enfim. Tem que se ter muito cuidado, né? Mas sim existe e é facilmente identificado aí no nosso mercado. O outro tipo, pessoal, de operador, que é o modelo in company ou in house, funciona da seguinte forma, né? Eu, fábrica, é aquele caso de eu, fábrica, tenho ali minha parte de produção, mas eu, fábrica, também tenho o meu CD ou meus CDs. Tenho os equipamentos, tenho tudo, só que eu não vou operar. Eu vou contratar uma empresa, né, que vai trazer ali a sua equipe para operar. Eu vou fornecer ali a instalação, a tecnologia, né, o espaço, mas o meu foco vai ser produzir. Depois de produzir, essa outra empresa, esse operador que vai tomar a frente ali de todo o processo de armazenamento, distribuição. Então, assim, por isso que é in-house, né? Ou seja, o operador está trabalhando dentro da própria empresa, dentro da própria companhia, dentro da própria casa, digamos assim. Então, é um processo integrado, né? Extremamente integrado, como a gente já vem falando, porque as empresas elas trabalham como se fosse uma só. Né? Nesse caso aqui, é como se fosse uma coisa só. Muitas vezes você nem consegue perceber quem é colaborador da empresa foco, né, da fábrica, e quem é colaborador do operador logístico, né, porque eles estão trabalhando ali totalmente integrado, né, totalmente juntos ali, compartilhando espaço, inclusive. Né, mas o foco é aquele, é de você focar, né, na sua produção e você trazer uma empresa que é especializada para a parte de logística para que ela opere a sua parte de logística. Tá? Então, como eu falei, ó, nesse formato aqui, cultura, né, muitas vezes processos internos de capacitação, inclusive, né, de comemoração, tudo é feito como se fosse uma empresa só, a rotina é como se fosse numa empresa só, tá? Uma coisa importante aqui
é que, né, como a gente falou, tem que estar, a gente está falando sempre, né, tem que estar bem alinhado, tem que estar integrado. Se em algum momento isso romper, né, tem que se ter muito cuidado e se trabalhar de forma profissional para que realmente, se não houver como conciliar, reparar aí esse problema que pode acontecer nessa gestão, enfim, tem que ter uma forma de realmente, de forma amigável, profissional, legal, né, se separar, porque isso pode ser muito perigoso, né, perigoso de forma de gestão, porque querendo ou não, como eu falei, é uma empresa que está dentro da outra, né, então tem todo o conhecimento ali das práticas e tal, e ele é um operador logístico, como eu disse, ele está trabalhando ali dentro da sua empresa. Se você for tirar ele dali, ele vai prestar serviço, logicamente, para uma outra empresa. Então tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso aí, e também cuidado com relação, né, a, na verdade, compromisso, né, a cada um fazer exatamente o que lhe cabe, né, se tiver algum problema na logística, vai ser de responsabilidade do operador logístico. Se tiver algum problema relacionado ao produto, vai ser a empresa principal. E a gente chega aqui ao último modelo, que é o modelo Full Dedicated, né? Então, como é que funciona? Aqui nós temos a realidade de um operador logístico, né? E aí, detalhe, você, nesse caso aqui, você pode, né, oferecer o seu centro de distribuição, né? O operador, ele pode oferecer o seu centro de distribuição para um único cliente, e ele vai trabalhar somente para aquele cliente. Então, imagine, eu sou uma fábrica e a empresa, né, da Carla, ou do Cleison, ele é um operador logístico, ele tem um CD. O CD deles vai ficar exclusivamente para a minha empresa. Ele vai trabalhar totalmente para a minha empresa, tá? É como se fosse um CD da minha empresa. Nesses formatos aqui, né, a fábrica, digamos assim, ela pode até, lá no começo do projeto e tal, decidir se quer construir um CD, né, para que o operador opere, ou realmente utilizar o CD do, do operador, né, terceirizar essa questão do operador. Mas a maneira mais tradicional desse modelo aqui é que realmente a empresa ela tenha o operador ele tem um CD e que esse CD ele seja ali exclusivo para uma marca, uma empresa exclusiva, né? Muitas vezes chamado, a gente tem algumas empresas até aqui, né? A gente tem que trabalham exclusivamente com uma única empresa, uma única marca, uma única linha de produtos, digamos assim. Então a gente tem aí algumas questões relacionadas a isso aí. Nesse caso aqui também, né? Elas trabalham basicamente como se fosse uma, né? Porque como só trabalha com, você só tem, a operador logístico só vai ter um cliente, eles vão estar o tempo todo ali trocando informações, né? Então eles vão estar muito a par de tudo que está acontecendo na empresa, na fábrica, assim como a fábrica também vai estar muito ciente ali das informações, né, que estão acontecendo no CD do operador logístico. Uma questão aqui desse formato é que embora a mão de obra, né, o espaço, inclusive, seja do operador logístico, todas as decisões gerenciais são feitas pela empresa focal, tá? A empresa focal, ela não abre mão de todo o processo de tomada de decisão. Então, assim, é como se, a logística está com vocês, porém, se tiver que tomar alguma decisão de mudança, de ajuste, traz para a gente que a gente vai decidir. Traz para a gente que a gente vai decidir isso aí em conjunto, em paralelo. Então, nesse formato aqui, a empresa principal, né, a fábrica, ela não abre mão de gerenciar, né, os processos, as atividades, as mudanças, enfim. Então, é basicamente isso aí. Deu para entender esses três formatos, pessoal? Então, só recapitulando, tá, para a gente fechar aqui, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está trabalhando no processo de cadeia de suprimentos, e dentro da cadeia de suprimentos, muitas vezes as empresas elas querem focar naquilo que elas sabem fazer, né, produzir, por exemplo. E aí elas podem contar com outras empresas, né, para prestar ali, auxiliar ela em outros processos, que são os processos logísticos. Esse assessoramento, digamos assim, ele pode acontecer por meio de empresas e serviços pontuais, normalmente quando a gente contrata ali
prestadores de serviços logísticos, né, que são os PSLs, que geralmente é para uma microfase ali do seu processo, não tem uma relação geralmente muito longa, né, semelhante àquela ideia do frete, né, e a gente pode contratar operadores, né, e aí quando a gente contrata operadores é para trabalhar de uma forma mais integrada, né, então, quando contrata um operador, o operador é aquele que tem a capacidade de trabalhar integrado mais de um processo, inclusive da área de logística, né, ele pode fazer um, dois ou três, mas ele tem essa capacidade de gerenciar tudo que é relacionado à logística, e aí vai depender, o tipo de operador vai depender muito da realidade da empresa, né? Se a empresa já tem um espaço, se não tem um espaço, se ela quer uma coisa exclusiva, ela vai pegar aqui o full dedicated, ela quer uma coisa exclusiva, ela quer exclusiva, mas quer continuar participando do full dedicated, se ela não quiser, ela quer que ela tenha um espaço e quer trazer ali o operador para operar o espaço dela, porque ela tem tudo, só não quer realmente operar. Então, ela vai trazer aqui e trabalhar com esse formato do in-company, ou in-house. E se pode ter também aquela realidade dos multi-clientes, que são os operadores que têm ali vários clientes, né? Ele tem o seu próprio CD e ele armazena ali, faz todo o processo logístico de vários clientes, né? Tomando sempre cuidado com a realidade de cada produto, a realidade de cada marca. A depender da realidade da empresa, vai se optar pelo operador logístico, né, de maior necessidade, que se adequa mais à realidade e à operação da sua empresa. Ok, gente, dúvidas? Esse era o tópico que nós tínhamos para trabalhar, né, na aula de hoje, na aula dos operadores logísticos. Deixa eu só fazer aqui um recapitula rápido, né, sobre os trabalhos que nós temos, né, nós falamos um pouco disso no começo da aula, mas como não estava gravado, deixa eu recapitular, né, nós tivemos já um trabalho para a B1, já foi feito, ok, siga A. Nós temos um outro trabalho que é em grupo, pode ser individual, pode ser em duplo, em trio ou em grupo, que está aberto até sexta, que é para enviar pelo SIGA-A, somente enviar pelo SIGA-A, certo? Que é relacionado àquela questão do mapeamento, né, de debater um pouco sobre a cadeia de suprimentos de uma empresa de bebidas. Vocês vão escolher a empresa que vocês quiserem, desde que seja uma empresa daqui, né, que opere aqui, e vão responder aqueles pontos que estão lá no SIGA-A, tá? Então, são acho que 3 ou 4 perguntas lá que vocês vão pensar. Tentem pensar um pouco, né, elaborar um pouco ali as suas respostas, lembrando que aquela atividade é a atividade principal da AB1, vai valer até 7 pontos. Para a AB2, tá, nós teremos 2 trabalhos também. Um trabalho em conjunto com a disciplina de SI, né, que vai falar com relacionado à gestão de clientes, RP, e um outro trabalho que vocês vão apresentar, pode ser individual, pode ser em grupo, sexta-feira, já, tá? Na próxima sexta-feira. Esse trabalho, esse sim, eu vou indicar um operador logístico para cada grupo, né, o duplo, o trio, enfim, quarteto, e aí vocês vão pesquisar um pouco sobre esse operador, né, e vão falar pontos sobre quem é o operador, onde é que ele opera, quais são as representações que ele tem, quais são os serviços que ele fornece, onde ele fornece, né, então explicar o máximo de informações que vocês conseguirem adquirir com relação a esse operador. Esse trabalho vai valer uma pontuação menor da AB2, né, porque o trabalho que vai valer mais pontuação da AB2 vai ser um conjunto com SI. E aí a gente fecha AB1 e AB2, certo? Próxima semana nós teremos, ainda na sexta, né, nós vamos ter o fechamento do último tópico, que é aquela aula que ficou pendente lá, que eu precisei cancelar logo no começo. Então a gente vai falar um pouco da questão de alguns pontos de transporte, intermodalidade e multimodalidade. E a gente vai ter a apresentação dos trabalhos. Na próxima semana, nós teremos basicamente as recuperações, tá? Quem precisar fazer a recuperação tanto de AB1 como de AB2, e depois teremos a final, ok? Alguma dúvida, pessoal? Precisa de slide? Para sexta? Sim. Se você conseguir e quiser, sim, mas não é obrigado a ter slide. Mas se você quiser mostrar alguma coisa específica da empresa, você pode montar um slide, mas não é obrigatório. O slide, nesses casos, é interessante, em alguns casos, né, é interessante porque os operadores, às vezes, têm centro de distribuição, aí vocês vão achar lá o centro deles, e aí seria interessante mostrar. Mas não é obrigatório, não, o slide não. Certo? Dúvidas? Não mais?
Ok, gente, então a gente encerra por aqui, né, nossa aula de hoje. A gente retoma na sexta, lembrando que sexta teremos o tópico final, tá, de intermodalidade, multimodalidade, transportes, e teremos a apresentação dos trabalhos, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, eu posto lá as empresas, né, para vocês, e a gente se vê novamente na sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.